O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que vocês estejam se cuidando. Gente, eu acho que vocês agora conseguiram observar que a gente, no primeirão, vai estar dividindo, compartilhando as aulas, como nós somos em 3 teachers, a gente vai dividir, então cada vez vai ter um professor diferente gravando aula para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, vão lá no fórum, perguntem, ok? Galerinha, então, eu assisti a aula do Teacher Thiago, achei que foi bem legal, tá? Depois ele vai estar fazendo a correção desses exercícios com vocês. Comigo eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou estar aplicando o conteúdo e já executando a correção, porque logo a gente tem prova, então para vocês não ficarem perdidos durante a prova, a gente vai estar fazendo dessa forma, tá? Gente, seguinte então, eu vi que acabou cortando um pouquinho a aula do Teacher Thiago, e ele não conseguiu encerrar o último exercício, então, da página 22 com vocês, que é esse vocabulary que vocês estão vendo aqui, tá? Groups of people. Então, eu vou iniciar por ele, nós faremos o listening, nós faremos um textinho, e daí hoje, então, não terá gramática, ok? Guys, so let's start it. Let's open up your books. Como o teacher Thiago já havia falado, peguem o organizer de vocês, o caderno, que seja, os exercícios que são para serem feitos com o speaking, eu quero que vocês anotem, tá? I'm speaking Portuguese, so you guys have no doubt, tá? Assim não fica dúvida nenhuma. So let's start it, guys. Vocabulary, groups of people. Complete each sentence with a word from the list. A gente tem ali the audience, que já está colocado. Então, people who watch a play, a movie or a concert are the audience, ok? Então, daí nós temos ali pedestrians, residents, the crew. O que seria the crew, galera? Tripulação, ok? Nós temos employees and employers. Qual a diferença entre um e outro? Employees, eu sou um employee. Employer é a pessoa que me contrata, tá? Então, eu sou empregada de um local. Então, meu employer é a pessoa que me contratou, ok? Aí a gente tem ali immigrants, politicians, refugees, drivers, the staff, and inhabitants, ok? Então, gente, pausem no vídeo, completem o exercício, depois eu volto com a correção, ok? Gente, sem migué, pelo amor de Deus, tá? Exato, tô de olho em você. Got it? Vamos lá, então. People who walk on the street are called... Então, vamos pensar ali em português um pouquinho. As pessoas que andam nas ruas são chamadas de... Então, tá quase em português, né, galera? So, answer it, pause the video, and I'll come back with the correction, okay? So, guys, getting back with the correction. Então, vamos ver ali. People who watch, né, como eu já havia lido, a play, a movie or a concert are, então, as pessoas que assistem a uma peça, a um filme, a um show, são, né, the audience. Agora, people who walk on the street are called pedestrians, okay? Then we have a group of people who work on a plane or a ship are the crew, right? Deixa eu abrindo aqui. Then we have number 3. Residents are people that have a home in a specific place. There it is. 4, people who are paid to work for other people are called, que eu havia dito para vocês antes, então as pessoas que são pagas por outros para trabalhar são chamadas de employees, right? Then we've got people who work in politics are called, quase em português ali.
6 are people who leave their own country because it's too difficult or dangerous to live there. Então, olha só, as pessoas que saem de seus próprios países porque é muito difícil ou muito perigoso de se viver lá são refugees. Number 7, pay others to work for them. Olha só, a explicação que eu havia dado no comecinho da aula. Então, employers. Number 8 are people who come to a different country to live there permanently. Então, olha aí, ó, immigrants. Then number 9, a group of people who work for an organization are staff. People who operate cars or trucks are called drivers. Then 11, people who live in a particular place are the inhabitants, guys. So, correct your exercise. Gente, assim que a gente voltar, eu vou estar vistando o livro de vocês, tá? Então, quero ver isso ali tudo completinho, ok? Okay, very good. So, next page, guys. Okay, guys, so page 23. Migration in nature. Gente, esse exercício aqui, como vai ser listening, eu vou estar rodando listening aqui com vocês, tá? Aí vai funcionar da seguinte maneira. Eu quero que vocês façam ali, primeiro que está perguntando sobre as ideias de vocês, sobre o que vocês acham que é. Vocês coloquem, depois vocês fazem o listening, ou vocês vão ouvir e vocês vão ver se é realmente aquilo ou não. Depois eu entro com a correção, tá? Estou fazendo isso porque é a nossa primeira aula. Quero deixar mais ou menos certinho a forma que eu vou estar conduzindo para vocês não se perderem, tá? So, look at the photos in the maps. Which animals in the photographs make which journeys in the map? Então, nós temos aqui 3 mapas, 3 fotos de animais. Eu quero que vocês tentem identificar quais desses animais fazem essas rotas, tá? O que vocês acham? Aí vocês anotem ali no organizer de vocês. Desculpa, aqui vocês vão colocar os numbers and letters. Aí a gente vai ouvir and check it. Gente, se vocês precisarem ouvir mais de uma vez, voltem o vídeo para vocês re-listen to it, tá? Porque senão a gente vai ficar perdendo muito tempo. Ouve uma, ouve 2, ouve 3, sendo que vocês podem estar voltando um pouquinho, ok? So, now let's check your ideas, guys. Aí aqui nós temos também os números, 18,000, 2,000, 70,000. O que vocês acham que se referem a esses números aqui, tá? E a number 4, you guys have to correct the sentence. Esse aqui vocês podem deixar para fazer junto com o listening, ok? So, vou ligar aqui o nosso áudio. Vou colocar o nosso listening. Pay attention, guys. Welcome back, listeners. I've been reading a new book called On the Move by wildlife expert Sally Hawker, and she's with us in the studio today to tell us a little about it. Hi, Sally. Hello. So, tell our listeners what your book is about. Well, it's about the movement of animals and birds all over the world, the natural world. There are examples of how birds and animals don't stay in one place, but move around, either all the time, like whales, or at certain times, like a lot of migrating birds. And there are some really extraordinary examples, amazing stories of the journeys that animals and birds make. Why do you say extraordinary? Well, because in some cases, the journeys are incredibly long. In others, they're very, very risky, dangerous for the animals. And in some, we just don't understand how the animals do it at all. So, give us some examples. Let's start with really long journeys. Okay. For really long journeys, it's hard to beat the gray whale. In the winter, gray whales can be found near California or Mexico. They have their babies there. And then in the summer, the gray whales like to be near Alaska, where the sea is full of food for them. So every year, they swim from one place to the other and back again. It's a trip of about 18,000 kilometers altogether. That's quite a distance. It certainly is.
Now for dangerous, it's hard to beat the wildebeest of Central Africa. Every year, more than 1 million wildebeest travel from Tanzania to Kenya, where there's more food. It's a trip of over 2,000 kilometers. The real danger is near the end of the journey, when they're already tired, hungry, and thirsty. They have to cross the Mara River. The river flows very fast, and it's full of hungry crocodiles. Now, wildebeest are very scared of water, but they jump in and struggle to swim across. Thousands of them don't get to the other side. We think that every year about 250,000 wildebeest die on this journey. Wow, unbelievable. Yes, it's amazing, isn't it? And here's a third example, birds this time, the Arctic tern. This bird, every year, flies a distance of about 70,000 kilometers from the north of Canada down to Antarctica and back. That's astounding. And so in its lifetime, a single bird could fly about 2 million kilometers. That's like going to the moon and back 5 or 6 times. And the big question for us is, how do the birds manage to find exactly the same places every year? GPS? No GPS. And yes, they do fly thousands of kilometers and arrive every year in exactly the same place. But we're not sure how. That's incredible. Do we really have no idea how they do it? Not really. Although, of course, research is being done all the time. Okay, guys. So, as you could see, all the answers are in the listening. So, which picture is for number 1? So we've got the map. So which map refers to number 1? Which picture refers to map 1? Then we have the Arctic terns. We have the birds. So number 1 is letter B. Then we've got number 2. Number 2, it's the distance the gray whale goes to. So number 2, letter C. Then number 3, letter A. Okay, so 3, 1, 2. There it is. About the numbers, guys. 18,000. What 18,000 refers to? What do you think, guys? What have you put there? Gray, it's the distance the gray whale swim. I'll just open it so you guys don't be lost. Number 3. Okay. Then we've got 2,000. What is this number referred to, guys? We got 2,000 kilometers the wildebeest travel. So they also travel a long distance. Then we've got, oops, I put number 3. I'm sorry, I said number 3. So more than the millions, it's the number of wildebeest travel. So the number of all the wildebeest. Then the 2,000, as I said, it's the kilometers they go to. Number 4, 250,000. It's the number of wildebeest that died. So it's a really huge number, isn't it? Then number 5, 70,000 kilometers. It's the way Arctic terns fly every year. Then 2 million kilometers. It's the distance that they fly in their lifetime. It's a really long distance, just having wings to do all this, right? So, guys, number 4 now. Correct the sentence. Gray whales swim to Alaska to have their babies there. You guys have to listen again. So come back to the video, listen again, and correct the sentence. Then I'll come back with the correction, okay? Okay, guys, so let's correct. So number 1, gray whales swim to Alaska to have their babies there. No, gray whales swim to Alaska to find food. Okay, so they find food in Alaska.
Gray whales can be found near California or Mexico in the winter, not near Alaska. The Mara River is near the end of the wildebeest journey. The Mara River is full of crocodile. Poor wildebeest. Number 5, Arctic terns do their journey every year. People don't know how the terns always arrive at the same place. So, guys, correct, ok? Nada de miguezinho, gente. Corrigindo tudo, ok? So, correct, then let's move on. Exercise number 5. Como eu disse, ao invés de vocês fazerem o speaking, vocês vão fazer writing, okay? So work in a small group, you and your notebook, okay? And answer the questions. Which of the animals facts you heard that you think it's the most interesting? Gente, isso é uma opinião de vocês, tá? Então vocês vão anotar ali. And do you know about any other animals or birds who undertake amazing journeys, né? Que executam, fazem viagens extraordinárias. So you guys have to write it down. Vocês vão estar anotando a opinião de vocês. Quando eu voltar, eu vou estar pistando, ok? So, very good. Pause the video and complete it. Se vocês deixarem para depois, vocês não vão fazer, né? Conheço as minhas pecinhas amadas. Não, Geraldine? Tô de olho, hein, moço? Vamos lá, então. Expressing surprising. Listen again to the radio interview. Então, voltem, ouçam novamente, sentirem a necessidade. What phrases are used to express surprise? Então, nós temos ali 5 frases que demonstram surpresa, tá? Tipo, nossa, uau, né? So, that's what you guys have to do. Quero que vocês anotem cada uma delas. Can you think of other phrase? So, think about it, guys. Pause the video, complete the exercise, and I'll come back with the correction, okay? So, pause the video with me. Hey, guys, so here we are. Number 1, that's quite a long distance, okay? Number 2, wow, unbelievable. So, expressing surprise. Wow. Okay. And it's amazing, isn't it? Then we've got number 4. That's astounding. Okay. So, espantoso. Tipo, wow, meu Deus do céu. And number 5, that's incredible. So, we've got 5 sentences to think about it, to show your friends or to show people that you are surprised with something, okay? Guys, about exercise 2, we cannot do it together, like not online, but we can do it in classroom. So we're going to do it later, okay? Because it's like a group and it's a good opportunity to for you guys to speak, okay? So let's move on. Next page, guys. Okay, guys, so page 24. Reading. Look at the photo and the title of the blog and make notes on the following. Então, a gente vai olhar ali, nós temos uma imagem. You guys have to think about it now. Okay, so Becca's blog, from Miami to Mexico. Oh, wow. So where do you think the woman is? Where is she now? Okay, look at the picture. Where is she now? Where do you think she's from? Okay, so do you think she's from Miami? You think she's from Mexico City? So think about it. And what is the blog entry about? So by looking at the title, what do you think, guys? Okay, is it by migration to somewhere? What do you think is it about? So think about it, guys. Number 2, read the blog and check your ideas. Guys, pause the video,
read the blog and let's check your ideas out, okay? Then number 3, you're going to read the blog again and answer the questions. We have 6 questions. What is Becca doing in Mexico? Oh, wow. So we know that she's in Mexico, okay? Why does she say that it's not vacation? What is she doing there? Why is she sometimes tired at the end of the day? What is she doing that she's tired at the end of the day? How were some other foreigners different from her? Foreigners, it's people who come from another country, okay? Estrangeiros. 5, how does she suggest dealing with her homesickness? And how does she deal with comments about her that she doesn't like? So guys, read the blog, answer the questions, then I'm coming back with the correction, okay? So read it with a lot of attention. Pause the video now. Okay guys, so number 1, where do you think the woman is? Okay, so she's in Mexico. Where do you think she's from? Como já fala ali no título, né? She's from the US or she's from Miami. And what is the blog entry about? It's about living abroad, okay? About living abroad. O que é abroad, gente? Exterior, okay? So, here the correction is. Then, moving to number 3. What is Becca doing in Mexico? Well, she's studying, okay? Why does she say that it's no vacation, guys? Because some movies give the impression of living abroad, or because she has to do lots of things you wouldn't do on vacation. Então, situações diferentes, tá? Não precisa copiar as 2 respostas, gente. Apenas uma. São formas diferentes de serem colocadas. Why is she sometimes tired at the end of the day? Because she has to speak Spanish all day. Olha só, cansativo ficar falando espanhol, gente. Por isso eu falo. Learn English. Much better. Okay, then number 4. How were some other foreigners different from her? It's some were unhappy and wanted to leave. Olha isso, quer dizer que ela não quer ir embora, então. And how does she suggest dealing with homesickness? Esqueci de falar para vocês antes, gente. Homesickness é saudades, tá? Saudades de casa nesse caso. So, how is she dealing with it? If you're really homesick, go home. Otherwise, keep going because it won't last forever. É isso aí, gente. Mantenha-se firme porque não vai durar para sempre. And how does she deal with comments about her that she doesn't like? She tries to ignore them and concentrate on nice people she meets. Okay? So, here the answers are, guys. Let me open everything up so you guys can read it. Here it is. Okay, and let's move on. Now, phrasal verb. Complete the sentence about the blog. Use the correct form of the phrasal verb from the list. Then go back to the blog to check your answers. Gente, aqui são as frases do blog, tá? Então, eu quero que vocês releiam ele e completem as frases aqui abaixo, que a gente vai agora fazer um review de cada phrasal verb, ok? Não tem problema agora, eu não sei o significado desse, não sei o significado daquele. Eu já vou passar um por um com vocês, ok? So, complete it and let's correct, guys. So, correction time, guys. Gente, vamos ali então. Como vocês sabem, a gente já viu várias vezes, mas eu só vou relembrar vocês então. O que são phrasal verbs? Geralmente é composto então por um verbo e um... Meu Deus, me fugiu agora a palavra. About, into, to, on,
prepositions. Lembrei. Preposições. Então, geralmente, é composto por um verbo e uma preposição. Se você for tentar ver somente o verbo, tem um significado totalmente aleatório. Então, não tem como se basear pelo verbo, ok? Então, só relembrando. Vamos lá, então, gente. Number 1. You have to pick up. You have to pick up a lot of new vocabulary. Gente, pick up nesse contexto tá como adquirir, tá? Então, adquirir bastante vocabulário. Number 2, being homesick is a phase. Phase é um estágio, tá? Is a phase that you have to go through. Go through significa, então, atravessar, passar por aquilo ali. It's not nice to hear negative comments, but you have to put up with them. Put up with, nesse caso, seria aturar, tá? Acontece bastante, né, gente? Sometimes you miss the friends you used to hang out with. Sair com, tá? Os amigos que você tinha o hábito de sair. Speaking another language all day wears me out. Desgasta, me desgasta, ok? Living abroad is turning out to be a great experience for me. Está me transformando. Turn out. I ran into some people who wanted to leave Mexico. Recorrer, gente. Run into or ran into, nesse caso, no past, tá? Recorri, então, algumas pessoas. Living abroad can bring about some challenges and difficulties. Bring about. Provocar, ok? Então, gente, that's the correction. Let's move on. Next page, guys. Hey, guys. So, exercise 2 and 3. São esses aqui apenas que a gente vai fazer. Eu já vou encerrar a aula de vocês, tá? Gente, sobre os phrasal verbs que eu acabei de contar o significado para vocês, eu quero que vocês leiam, então, agora em inglês, o significado de cada um e coloquem os phrasal verbs que vocês acabaram de completar o outro exercício ali, tá? Então, utilizem aqueles phrasal verbs para completarem esse exercício aqui. Então, nós temos make someone very tired, meet by chance, learn informally, tolerate, experience a difficult situation, have a particular result, spend time with, and make happen. Então, completem ali e a gente já volta. Então, eu já volto com a correction para vocês. Façam direitinho, pausem o vídeo, and let's do it, guys. Okay, guys, so let's correct exercise 2. Make someone very tired, wear out, como já está a resposta ali, né? Wear out, desgastante. Meet by chance. Antes eu havia dito para vocês, utilizei a palavra recorrer em português, que também pode ser usado, que é o run into, tá? E meet by chance, então se esbarrar, encontrar com alguém, enfim. So, run into. Then we have learn informally, guys. Pick up, ok? Então, aprender informalmente. Tolerate, quando você tolerate algo, you put up with. Experience a difficult situation. Go through. Then we have a particular result, turn out, okay? Spend time with, hang out with, okay? And then we have make happen, so bring about, fazer acontecer, okay? Guys, exercise 3. Esse daqui também é um daqueles que vocês vão ter que fazer por escrito, e eu vou ter que olhar só depois, tá? So we have 6 questions about yourself. So eu quero que vocês respondam cada uma delas de forma completa. E em sala eu estarei listando, ok? Gente, homework. Workbook page 20. Tá escrito aqui embaixo, tá? Olha o meu mouse aqui. Workbook page 20. Eu quero que vocês façam as respostas de forma correta. Eu vou estar postando depois o gabarito. Claro, né? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu acredito que na semana que vem eu já publique o gabarito antes da provinha de vocês, ok? Então, gente, se cuidem. Tô com saudade de todo mundo. Eu espero que isso passe logo e que a gente logo se reencontre, tá?
E fiquem com Deus e é isso aí. Se precisarem de mim, deem um grito lá no fórum que eu respondo, tá? Beijão, se cuidem. O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.